com o convidado aí, o Leandro Tonelli, amigo pessoal, árbitro da federação, né? E vamos bater um papinho aí sobre a situação da arbitragem e a relação com os jogadores. Quer falar alguma coisa aí para começar? Bom, primeiramente, é bom dia ainda? Bom dia. Bom dia, Jean. Prazer, né, te rever, mesmo que seja distante, graças à quarentena. Relembro dos nossos papos na faculdade, sempre produtivos, né? E dos nossos 2 TCC sobre essa modalidade que a gente conheceu no final da licenciatura e entramos juntos no Guarulhos Red Warriors e cada um seguiu um caminho, né? Você foi jogar e eu fui apitar. E é um prazer participar aí com você. Vamos começar então. Primeiro, eu queria saber o que você acha de como está o nível da arbitragem no futebol americano nacional. Olha, no âmbito nacional, é difícil a gente conseguir estimar como que está o nível. Por quê? Não existem congressos nem simpósios da arbitragem nacional do futebol americano. O que existe é uma associação que faz alguns testes, alguns comunicados, tenta fazer uma padronização. E não tem algo físico, ou até mesmo virtual, para fazer esse congresso, de juntar todo mundo e falar, olha, nessa situação aqui é teco pelo colarinho. Nessa situação aqui não é teco pelo colarinho. Porque aí você consegue mensurar, fazer ver como que está em Minas, como que está em São Paulo, como que está no Rio Grande do Sul, como que está no Rio de Janeiro e outros cantos do país. E não tem isso. Então, como que você vai falar de nível nacional se você não consegue juntar todo mundo? Acredito que nem dê, porque deve ter lugares que tem árbitros que nem são associados, são pessoas que fazem por bico, terceirizado e tudo mais. Por aí vai. Né? Não tem nenhum órgão oficial quanto a isso. Mas a nível nacional é bem difícil. Porque, como árbitro, tantas vezes já ouvi jogos aí que o time chega e fala, mas lá no estado tal não faz assim. Falou, mas o livro de mecânica é igual. O livro de regra é igual que está aqui. A gente está fazendo o que está no livro de regra. Mas lá não é assim, lá é diferente, vocês estão fazendo diferente. E aí isso cria uma coisa assim, diz que me diz muito chato, porque aí você fala aqui, aí fulano rebate lá e ninguém chega num consenso. E isso é muito ruim. Isso dá uns entraves, assim, cria situações no jogo que não é legal, sabe? Teve algumas situações aí no Nacional, aqui em São Paulo, que veio o time de fora e quis fazer uma mudança de trave, porque tinha uma irregularidade na trave. E eu falei, mas se a gente fizer isso dentro dos 2 minutos, com o tempo rodando, e aí eu ter que parar o jogo para mudar de campo, e vocês vencendo, e dar a oportunidade para eles chutarem, porque vocês pediram, vocês autorizaram a troca de lado, vocês vão aceitar? Aí todo mundo ficou assim, falou, a gente não tinha pensado nisso, né? Porque, tipo, como que você vai parar o jogo no meio dos 2 minutos finais, lá, o tempo rodando, última posse, ganhando por 1 ponto. Para o tempo, tem que mudar de lado. Cara, isso não existe. Né? E acho que o nível nacional, ele só vai poder ser mensurado quando a gente tiver esses simpósios, uma organização de nível nacional bem estruturada, mas para chegar até isso tem muita coisa embaixo que precisa ser feita. Né? Então, isso que eu ia perguntar, se você achava que seria possível isso o mais rápido possível. Ainda tem bastante coisa para ser acertada para chegar nisso. Tem, Jean, tem muita coisa, cara. Tem muita coisa. Porque, a começar que nós não temos graduação, digamos assim. Você não tem um árbitro apitando categoria de base. Não existe categoria de base no futebol americano. Não existe num campeonato, por exemplo, escolar. Não tem. Então, como que você vai graduar um cara desse? Entra um árbitro novo e vai apitar o quê? Jogo adulto.
Sim. Qual a probabilidade desse cara travar na hora, desse cara ter uma chamada ruim? Muito alta. Com Isso é certeza. normal. Mesma coisa que um jogador começou a jogar hoje no time de futebol americano. Semana que vem ele vai para o campo jogar. Quando ele vê o primeiro brutamonte vindo para cima dele, ele vai fazer o quê? Não quero mais jogar. Parei. Sim. Por quê? Ele não está acostumado. É a mesma coisa, sabe? Não são dois pesos e duas medidas. É a mesma coisa, a mesma situação. Uma é questão de aprendizado, de mecânica, de vivência. A outra Uhum. também, né? Então, para mim, só vai conseguir esse aumento do nível da arbitragem quando você começar de pequeno. Quando o cara vê os erros que ele cometeu numa categoria de base e aprendendo, e aí quando chegar no adulto, ele está maduro, ele vai falar, poxa, aquele erro que eu fiz ali, eu não vou fazer mais, né? Muitos dos erros que eu cometi, eu aprendi no adulto. Não adianta se colocar um cara no adulto logo de cara, vai travar. Meu primeiro jogo, quando eu apitei no adulto, eu fiquei, caramba, mano, o que eu faço aqui? Tenho que ver isso, tenho que ver aquilo, aí você vai aprendendo, você vai treinando o olho. E aí, quando chega um momento, você fala, caramba, agora eu já tenho mais segurança para fazer esse trabalho. Por aí vai. Então tem 3 pontos aí, né, cara? Primeiro, essa questão da evolução está diretamente relacionado com a importância do jogo. Você apitar um jogo, claro, todo jogo tem sua importância, o time que merecer ganhar, teoricamente, deve ganhar, mas um jogo escolar, por exemplo, como você citou, não tem tanta importância. No Brasil ainda não envolve dinheiro, mas pensando numa liga profissional, o campeonato escolar normalmente não envolve dinheiro. Então, se houver um erro ou outro, para você ir aprendendo, você não vai super interferir em resultado nenhum, porque é um jogo escolar, sei lá, um amistoso, né? Algo ali de treinamento. E aí você vai evoluindo de acordo com a sua maturidade até a hora que você chegar num nível mais alto, onde realmente cada erro matar a partida e você vai estar preparado para. E ainda assim podem acontecer erros, né? Normal, mas você vai estar preparado para situações ali que aparecem de surpresa. Para você não é surpresa, porque você já vivenciou aquilo tantas vezes que para você claramente é falta e pum, você joga falta, ou se não é nada, não é nada, e o jogo segue sem sua interferência, né? E você fala na questão do erro, se a gente pega um jogo adulto ou um jogo universitário norte-americano, vou falar dos norte-americanos, porque eles são o top da Uhum. modalidade, né? Mas se você pega esses jogos, em todos os jogos da liga profissional e da liga universitária, você tem árbitro de vídeo, né? Você tem lá um cara que está só vendo o vídeo, qualquer chamada que der alguma dúvida, for alguma chamada importante ou algo que esteja previsto na regra, ele é acionado para o jogo e todo mundo vai ver aquele vídeo, todo o estádio vê o vídeo, a TV, o país inteiro vê. Fala, olha, foi, Sim. não foi. E se não foi, o cara vai lá na frente falando, não houve falta, valeu a recepção, foi touchdown, acabou, não tem discussão, sabe? Mas e se Mas você vê no aqui, Facebook da galera, tem discussão ainda. Tem chamada do cara no campo, com a revisão por vídeo na TV para o mundo inteiro, e você olha no Facebook, tem o cara. Mas para mim não foi. Sempre tem, né? isso é uma coisa assim, tipo, absurda, né? Você tem, você tem 8 caras, né? 8 árbitros, se for NFL, 7, 8 árbitros, mais o de vídeo, falando que não foi, os árbitros. Aí você vê o estádio todo vendo, o treinador, o presidente da república vendo, ninguém fala nada. Aí vê um cara, fala, não, mas não, pra mim não foi. Fala, caramba, parabéns, você está certo. É bem complicado, cara. Eu, como jogador, a gente escuta muita coisa, né? Ah, desde do karatê, assim, eu sempre aprendi que eu vi muita coisa assim no karatê que me quebrou esse lance da arbitragem. Eu vi muita gente realmente ser prejudicado pelo árbitro lá. Tipo, o árbitro, você vê claramente que o árbitro está prejudicando o atleta, não é que ele errou, não é que ele não entende da regra, ele está prejudicando o cara. E eu vi muita gente perder, mas eu vi muito cara ganhar ainda assim, quando você vê que o árbitro está claramente contra ele. E
meu, se eu falar para você que eu vi 2 vezes isso acontecer no futebol americano em 10 anos que eu jogo, é muito, cara. A maior parte das vezes que eu vejo, que eu escuto o pessoal reclamando, não, tá roubando contra a gente, tá roubando pros caras, não sei o quê, é erro. Porque eu já vi muita gente roubar para uma pessoa perder e, cara, é muito descarado. Não tem como você não ver que o cara tá querendo te prejudicar. E o que eu vejo no futebol americano não é isso, assim como o que você falou da preparação e o que eu estou me referindo a erros, que você vê do atleta. Você olhou a sua foto que você comentou do jogo, você viu que você errou para não errar de novo, e você teve esse aprendizado. A gente olha vídeo, eu olho eu correndo nos vídeos, eu falo, meu, eu sou muito lento, cara. Eu me acho uma porcaria vendo o vídeo. Eu odeio assistir meus vídeos, porque no jogo eu me senti mó bem correndo. Aí você olha o vídeo e fala, nossa, que porcaria, cara. Foi horrível. E a gente tem isso como atleta. Só que o atleta, na minha visão, né, nessa situação, nessa discussão, nós somos os pobres coitados, onde o árbitro vai lá no jogo, recebendo os super salários milionários que vocês recebem para isso, para queimar meu filme, entendeu? Vocês não gostam do karatê, então vocês vão ali para me prejudicar. E, pô, de verdade, cara, qual o seu grau de importância num esporte que tem um grau de importância pequeno na visão do país, para alguém ir para o jogo para prejudicar você, sabe? É muita soberba, né? Você achar assim. Isso é uma coisa que eu falo quando a gente está em reuniões, assim, alguma coisa, começa a discutir sobre o cenário do futebol americano. A gente tem uma fala que é unânime praticamente. O problema do futebol americano é o ego. Sabe? O problema do futebol americano é o ego. Se os caras que falam tanto, né, que são prejudicados e tudo mais, criassem programas e aplicassem nas escolas, que é onde está o maior celeiro de qualquer esporte, você sabe disso. Não é à toa que os Estados Unidos sempre não, porque eles perderam na última, se eu não me engano, para a China. Mas estão sempre lá, entre os 3 primeiros do quadro de medalhas nas Olimpíadas. A pessoa fala Copa do Mundo. Copa do Mundo é uma modalidade, filho. Sim, Olimpíada é o que define a potência esportiva de um país. Ponto final. Tem discussão, tá? Isso daí se a gente parar para analisar friamente a história do esporte, você vai ver. Né? Não é à toa que a Olimpíada está aí há séculos. E se você para ver, qual que é o maior investimento esportivo deles? Nas escolas, que é da onde saem a maior parte dos atletas. Seja ele que vai para a NBA, para a NFL, para a NHL, para a MBL, enfim, eles vão sair da escola. Eles vão ter a maior parte vai sair da escola. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Agora, se esses caras aqui do Brasil que falam tanto, né, comenta tanto sobre arbitragem, comenta tanto sobre ser prejudicado, comenta tanto sobre ser injustiçado em campo, monta um programa, um projetinho, aplica lá na sua escola, no seu bairro lá, ensina a molecada a jogar. Garanto para todo mundo. Se fizer isso, o esporte vai ter uma alavancagem muito grande. Certo? Você vai ver molecada andando com bola de futebol americano, jogando no campo do bairro, sabe? E querendo jogar aquilo. Se aprender, se ensinar, vai querer jogar. A gente, como professor, sabe disso. Você pega a molecada aí, você entra na sala, você fala, professor, vai passar futebol. Eu falo, não, a gente vai jogar um esporte diferente aqui. A gente vai jogar hóquei de grama na quadra. Professor, como a gente vai jogar isso? Vamos jogar. Aí você começa a ensinar. Cara, parece uma epidemia. Todo mundo quer jogar. Sim. Sabe? Igual quando eu comecei com o badminton na escola. Comecei com 2 raquetes, peguei 2 petequinhas. Vem cá, vou ensinar vocês a jogar badminton. Aí a gente lá tem a quadrinha e a gente começou a jogar. Meu irmão, na hora do intervalo tinha fila para jogar aquilo lá. Falei, cara, isso é uma coisa assim mágica. Você fala, vamos ver a mágica acontecer. E ela acontece. Basta você iniciar, sabe? Sim. Você fala, mano, eu vou ensinar isso aqui. Vou aprender para ensinar. Porque, sabe? Você sabe, quando a gente aprende para ensinar, a gente aprende muito mais, né? Para alguém, a gente aprende 2 vezes. Então, se essas pessoas que falam tanto pegar, falam, vou ensinar isso daqui, ela vai aprender o jogo de uma forma que ela não vai mais se sentir injustiçada. Ela vai ver o jogo de outra forma. Sim. Né? É isso, cara. É muito ego.
Esse é o problema. Infelizmente, eles acabam ensinando o errado, né? Porque aí tem a molecada no time que tá ali aprendendo, tem essas pessoas como ídolo, e ao invés de aprender dessa forma, né? Você ensinar o correto, até de repente você ensinar pro mais novo que o árbitro errou, por que que errou? Se eu acho que você errou, eu tenho então entendimento da regra e saber o porquê que você errou. Eu sei qual que é a regra e você foi lá e aplicou ela errada. Então, se tem alguém próximo a mim, ou a molecada vem perguntar por que que eu tô bravo que teve uma marcação errada, eu tenho que saber ensinar. Ou então você fica quieto, né? E aí eles ensinam o contrário, porque aí a sideline, ou infelizmente até de dentro do campo o árbitro, e quem tá lá fora tá aprendendo. Se eu chegar para o moleque e falar, ó, a regra correta é assim, assim, assado, então, na minha visão, o árbitro agora errou. Ele vai aprender, inclusive, a própria regra. Se ele aprender que toda vez que o árbitro errar, ou importa o que aconteceu, você tem que xingar, ele também vai aprender a xingar. Ele vai aprender o que o ídolo dele está ensinando. E é isso que me preocupa bastante com essa galera aí do ego alto. Tem caras aí que jogam há 5, 6, 7, 10, 12 anos e o cara não saiu do lugar. Você vê que o cara faz a mesma coisa há 10 anos atrás, quando eu comecei a jogar, eu já vi esse cara jogando e o cara não tem nada, nem de jogador, que é a proposta dele, que dirá para saber regra, para fazer o esporte crescer. E são os caras que mais falam, são os caras que mais atrapalham e ensinam a molecada assim, que já vem com uma bagagem do futebol, onde o árbitro é quem tem que levar a pedrada, ele está ali para atrapalhar o jogo. Essa é a referência que eu tenho de futebol, né? Com até a forma como se trata o árbitro. E aí a molecada vem aprendendo assim, já tem essa experiência de uma modalidade famosa no país, chega na modalidade nova, onde ele deveria aprender como se deve fazer, e ele reforça essa experiência. Aí não tem como, o moleque, quando fizer 18 anos, vai chegar enfiando o dedo na cara do árbitro. E esse é um dos problemas que a gente tem, né, como árbitro, lidar com esse dedo na cara. Por quê? Existem sanções disciplinares. Tem árbitro que dá, tem árbitro que não dá. Sim. Eu sou dos que dá. Eu e mais algum, a gente dá, sabe? Porque você é do esporte, eu sou do esporte, a gente cresceu no esporte, nos formamos no esporte, a gente sabe o que tem no nosso código de ética, a gente sabe o que tem que ser ensinado na educação física, a gente, querendo ou não, a gente carrega isso pra onde a gente vai, onde a gente for, cara. Sim. Né? O Tadeu tá na nossa orelha o tempo todo. Imagina o Tadeu já apitando um jogo de futebol americano com o cara enfiando na cara dele. Ia sair na mão com os atletas. Ele ia meter a tonfa no moleque. Sim. Essa questão disciplinar é difícil de algumas pessoas entenderem. Por quê? Volta aquilo. Não teve bagagem, não teve tempo de aprendizado. Chegou já, pá, vai lá, veste o shoulder e o helmet, você é o Superman agora. Sim. Aí você fala, caramba, o cara tá equipado. Ele sente a pancada de um cara de 100 quilos reduzida. Meu, ele tá voando ali, ele tá tem o pico de adrenalina e tudo mais. Aí você chega pro cara falando, você tá errado, vai tomar 15 jardas, atitude desportiva. Nossa, o cara enlouquece. Sim. Né? Mas é o quê? Controle emocional, é a parte da bagagem. E, como eu disse, é tempo. Só o tempo. E também, né, ações que façam esse tempo ser reduzido, porque senão a gente vai ficar cada 10 anos falando a mesma coisa, igual você falou, né, do vídeo anterior. Sempre 10 anos a mesma coisa, 10 anos a mesma coisa. Se você não tiver ações para resolver os problemas, eu acho que também tem uma relação aí com quem você aprende, né, futebol americano. Eu tive boas referências, claro que não são perfeitas, mas eu tive ótimas referências. Eu comecei, se não me engano, finalzinho de 2009, num time do Red Warriors, né, que não tinha nem treinador oficialmente, né, eram os jogadores mais antigos que ensinavam os mais novos, e assim ia, e isso funcionava muito bem. Por incrível que pareça, foi o time mais organizado que eu participei, acho que talvez em todos os quesitos, e nem tinha um treinador, mas o pessoal ali estava disposto a ensinar a modalidade como um todo, comportamento,
forma de jogo, achar sua posição. Então a galera estava empenhada nisso. E depois eu tive outras referências muito boas também, que o cara ensinou, por exemplo, que só o capitão e o treinador se referem ao árbitro. Então, e que você não vê sendo aplicado. É tipo, é todo mundo chorando. Eu sou jogador também, então não faz sentido eu menosprezar os jogadores. Eu sei que às vezes acontecem situações complicadas, mas o que eu aprendi na base foi isso. Se eu não sou o capitão e eu estou sofrendo alguma falta ou uma agressão que o árbitro não está vendo, a referência é chegar no capitão e pedir para ele avisar. Essa é a referência que eu tive. Na maior parte da minha vida eu fui capitão, então isso simplificava, mas eu sempre ia perguntar pro pessoal. Eu via alguém resmungando e ia perguntar, o que aconteceu? Aí o cara me contava e eu ia falar. Eu sempre incentivei isso e foi o que eu aprendi. E como eu falei, eu nunca tive problema com nenhum árbitro, porque eu tento sempre manter uma relação minimamente respeitosa com o cara. Pode ter sido o erro que for, cara, um negócio absurdo. Se o cara não deu, eu tenho que primeiro acreditar que ele não viu. Eu não posso de primeira sair, mas é difícil, né, cara? Nem todo mundo tem essa visão. Mas eu penso assim, aí, eu avisei você, rolou de novo, eu vou lá, te aviso de novo. Rolou de novo, aí, depois de tantas, eu já te avisei, era pra você estar de olho. Se não tá de olho, aí tem alguma coisa. Mas depois de tantas, e não é o que a gente está falando aqui, a gente está dizendo aqui do cara que sai xingando, né, sem entender de regra e tudo mais. Então, eu acho que esse ensinamento é muito importante, né? A gente passar para a molecada. Hoje eu sou treinador de flag, de crianças e adolescentes, e eu sempre passo isso. Falo, cara, você não tem direito de falar com ninguém, nem entre os jogadores. Eu não admito falta de respeito, dedo na cara. Você vê, o cara lança a bola, o cara não pega, aí vai lá, você não pegou a bola. Ou o cara que não pegou, volta, você lançou errado. Eu não admito. Isso não se faz com ninguém. Errar, todo mundo vai errar. Então, também não deve ser feito com o árbitro, muito menos com o treinador. Então, o árbitro ali no jogo, ele é uma liderança. Se o seu atleta falta com respeito com o árbitro, nada impede ele de faltar o respeito com você também. São duas lideranças ali, né? Sim, sim. Porque o que você falou aí é o exemplo. A liderança, ela só existe através do exemplo. Se você não der, as pessoas não vão seguir. Aquele negócio, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Isso não existe. Se você faz, porque você não acredita no que você fala. Então, não funciona esse negócio. É pelo exemplo, né? Se você vai e faz, você joga o seu jogo, você entra para jogar o seu jogo. Acabou. O que vale para um jogador também vale para o árbitro e vice-versa. Sim. Estudar a regra, saber a regra, sabe? Do cara sempre querer brigar, sempre querer contestar. Eu não sei de onde vem, sabe? Agora, uma coisa que eu, né, particularmente faço, se eu apito um jogo e eu não saio com a sensação de aquela chamada tá certa, eu pego o livro, olho, falo, tá, então aqui tá certo. Não que eu tenha dúvida do que eu fiz lá, mas para ter a certeza, porque a certeza a gente nunca tem ali naquele, você fala assim, cara, aqueles momentos assim, a Felipe, sabe aquela chamada que você fala, caramba, aconteceu uma falta aqui, outra ali, do time de lá, sem a posse, na troca de, cara, deixa eu pensar. E aí você tem que pensar isso em 1 minuto, sabe, resolver tudo isso naquele momento. Se você não sai, como árbitro, né? Se você não sai dessa chamada, dessa situação, com a pulga atrás da orelha, a próxima que acontecer, você vai fazer merda. Sim. Porque você tem que consultar e ver realmente o que aconteceu. Ah, mas e se eu errei? Velho, se você errou, momento de pressão, faz parte. Sim. Se você acertou, beleza, você vai gravar aquilo na cabeça. Você não vai esquecer mais, sabe? Uhum. Teve uma vez um jogo no Canindé, acho que foi a segunda vez que eu fui no jogo do Canindé, e eu tinha que ficar, isso eu não esqueço até hoje, isso eu não faço nunca mais por causa do Fábio, tailandês. Eu tinha que ter ficado na frente do pylon, na endzone, na corrida. Porque chega na parte do campo em que o árbitro, o field judge ou o side judge, eles precisam ir para o pylon para guardar a linha de gol. Uhum. E eu não fiz, eu parei
2 jardas antes, porque eu já tinha visto que o cara não tinha passado, na minha perspectiva, né? Aí, beleza, fomos pro vestiário, o Fábio pegou o vídeo, né, alguém tinha filmado lá o vídeo, chegou em mim e falou assim, olha aqui, Tonelli, onde você tava? Falei, eu tava 2 jardas atrás. Falou, foi TD ou não foi? Falei, não foi. Foi TD sim. Aí eu olhei para ele e falei, como assim, Fábio? Ele falou, foi TD. Ele passou. Só que de onde você tava, você não conseguia ver. Essa aqui é pra próxima vez, você nunca mais ficar fora da linha de gol. Cara, ali, sabe, tipo, tava no intervalo, ainda tinha mais 2 quartos. Ali, eu baixei a bola, falei, caralho, que merda que eu fiz, mano. Ainda bem que o time já tinha feito outros TDs, então não ia prejudicar o time. O que me confortou um pouco mais. Porém, não totalmente. Né? Porque prejudicou o jogo. Sim. Aí aconteceu a mesma situação do outro lado do campo. Eu estava na linha de gol. Aí o Fábio olhou para mim e fez, tipo, aí, agora sim, agora está certo. Cara, nunca mais. Essa cena do Fábio me dando essa bronca, que é aceitável, que é construtiva, não é uma coisa para te diminuir, falar, não faz mais isso, você tem que ficar na linha de gol. Resolveu o problema. Agora, se é alguma pessoa melindrosa, você está querendo me tirar? Eu sei, não, cara, errou, mano. Acontece com todo mundo. Com todo mundo vai acontecer isso. O cara que falou que nunca errou, E você desculpa. podia estar na linha e ainda assim chamar errado, na sua visão, não ter sido touchdown, ainda assim. Mas pelo menos eu estaria no lugar certo. Sim, Eu teria propriedade para falar. Mas estando sim. no lugar errado, Não, aí você acaba. Eu digo assim, porque mesmo a gente fazendo o correto, ainda assim erros acontecem. Essa é a questão, sim, né, que a gente tem que pensar. Eu tentei fazer esse vídeo aqui para tentar mostrar mais a realidade, né, do que o árbitro um pouco as pessoas, que a gente está todo mundo no mesmo barco, assim como nós atletas não temos a vida de nos preparar o dia inteiro para jogar, vocês também não têm, né? Mas, e o principal é esse, cara, você tá no lugar certo, na hora certa, e ainda assim várias coisas acontecem, é muita gente correndo, você tem que olhar a linha, se a bola cruzou o plano, meu, é difícil, cara, com o vídeo, ainda assim tem erro, então é complicado, a gente não pode sair apontando o dedo. imagina um jogo de futebol americano sem arbitragem. Pois é, então. Imagina. Parece que é o que é, Ia ser, né? ia ser uma reabertura do Coliseu, o Sim, antigo Coliseu. Ia ser cabeça voando, braço voando. Aí você imagina sem arbitragem. Um jogo, sim. né? De pessoas que são assim, que põe o dedo na cara dos outros por tudo. E eu sempre vi isso, né, cara? Falta do meu time, sempre o juiz errou ou foi sem querer. Falta do outro time é sempre com agressividade. Então, tipo, meu, quer dizer, a gente com a nossa defesa, vai, mata ele, quebra esse cara, quebra a perna dele. Aí o cara vai dar uma capacitada no cara do meu time, ô juiz! Aí começa a reclamar, né? Aí, meu, não tem como. Vai dar briga todo jogo. Vai dar briga, independente do que acontecendo de propósito, sem querer, é briga. Você vê um cara equipado, você fala, nossa, ele sabe pôr helmet, ele sabe pôr shoulder, amarrar chuteira, vestir o seven piece, e você fala, poxa vida, esse cara sabe jogar, né? Aí vira pra você e fala, pô, ele me puxou. Falo, cara, tu é o carregador da bola. Você viu o quê? Quer me pedir por favor? E isso está relacionado também com aquela progressão, né? Os jogadores também, assim como os árbitros, já caem no adulto direto. Então, o fato Exato. de ser até um titular em um time grande no Brasil, não quer dizer que esse cara sabe jogar, que ele tem experiência, porque muitos vão direto por até polêmicas, né? Por falta de preparo de treinador, que vai no embalo por fama, porque o cara é blogueirinho e aparece, ou porque o cara é rápido. Tipo, meu, o cara é rápido, não, o cara é muito forte. Vou pôr ele na UEL titular. Meu, mas o cara nem sabe como ele vai usar essa força dele. O cara realmente é forte, mas ele não sabe. Então, o jogador que joga hoje no adulto, no futebol americano nacional, em qualquer time que seja, você não tem segurança alguma de que esse cara saiba jogar. E isso é E Jean, imagina a situação, ó. A gente pega, aí, o ano que vem, disposição, surge uma liga profissional, certo?
não vai ser todo mundo que joga que vai ser selecionado para jogar profissionalmente. Ou a galera pensa, porque eu jogo há 6 anos. Fala, cara, você joga há 6 anos nesse nível. Vai subir o nível. Você é um cara que treina todo dia? Você é um cara que vai para a academia fazer a preparação do seu corpo toda semana? Ou você é o cara que só treina no final de semana? Vai ter um filtro. Por quê? Se você pega as outras modalidades, pega o futebol. Vou pegar outra. Pega o futebol. Quantos garotos que entram nessas escolinhas de futebol se tornam profissional? Vixe, é minoria. Ou tanto. Aí você pega, mas o futebol americano tem menos gente que pratica. Tá, mas olha a quantidade de time que tem em São Paulo. Você acha que precisa de tudo isso de time para formar uma federação, uma liga que funcione? Essas são dúvidas, né? Aí, se a resposta é não, o que vai fazer com os outros jogadores que não jogam? Que não serão escolhidos, que não farão parte dessa liga, né? Porque se você vai organizar, você precisa ter um padrão, você precisa ter o topo. Esse aqui é o topo. Quer chegar aqui, você tem que trabalhar para isso. E aí vem todas as outras divisões, né? É um processo para ver, né, como esse lance de nível é algo complexo, não dá para fazer da noite pro dia. Você tem que responder todas essas perguntas. Como que você vai fazer? O que você vai fazer? Com quem não vai ser escolhido? Como você vai escolher? Quais são os critérios? Né? Porque até então, se você quer montar um time, você junta um catado de nego, começa a treinar no campo. Dá um nome pro time, faz o uniforme, paga a federação, a liga que você quer participar, beleza, você está participando. Só que numa federação, não é assim que funciona. Você pegar os gastos de um time profissional, né, hoje, de qualquer modalidade, profissional mesmo, nas federações reconhecidas, cara, é uma bala de dinheiro que gasta por jogo. Né? Por jogo. Você sabe disso. Na federação de karatê, você sabe quanto você gastou para viajar para poder competir. Né? Então, o pessoal, acho que ainda não entendeu como que é uma federação, como que funciona de fato uma federação. Não é só um nome, eu faço parte da federação, tá, mas e o gasto? Né? Então, é a organização, né? O ego vem muito, tem muito ego, inflado demais. Então, eu acredito que a galera precisa baixar um pouco a bola e falar, peraí, que patamar que a gente tá? Se a pessoa não faz essa pergunta mas tem um monte de curtida na rede social. Tá, cara, mas vem pro mundo real. Mundo virtual, tem um monte de gente que curte. Mas quando você vê um estádio de um jogo mesmo, você olha o tanto de pessoas, você fala, olha, o tanto de curtida que tinha aqui, cadê o tanto de pessoa que está aqui? O virtual é maior que o real. Então vamos trabalhar com o real, que é o que a gente tem. Né? A gente não consegue trabalhar com o virtual. Até então, o futebol americano tem que jogar lá 11 contra 11. Então, tem jeito. Né? E aí, vem para a parte da arbitragem. Se você sobe o nível, logo você seleciona. Você tem um corte. Esses caras apitam isso aqui. Esses caras ainda não estão prontos para apitar isso aqui. E aí você cria esse processo, né, de evolução. Porque até então, todos são adultos. Não muda. Todos são adultos. Né? Que aí você consegue falar, mas esse cara, a cobrança é maior, a responsabilidade é maior. Então, são poucas pessoas que conseguem manter isso. A gente sabe disso, né, Jean? Não é todo mundo que aguenta a pressão. Tem gente que espana muito fácil. Pressionar. Tem que fazer assim, tem que fazer assado. E aí você cria esse topo, né? esse nível. E volta lá no começo de tudo. Só que isso não pode ser apenas um estado ou outro estado. Isso tem que ser em âmbito nacional, tem que ser um movimento que ele ganhe força pela união e não por aqui tem mais jogo, aqui tem um time profissional, mas nós fomos campeões 3 vezes, a gente pode mais. Não, cara, desculpa, isso daí não ajuda em nada, só atrapalha.
Eu imagino que o ideal para a gente seria ter um jogo onde vai haver muitos erros de atletas, normal, no nosso nível, vai haver muitos erros de árbitro, mas que tudo isso passe despercebido. Os jogadores joguem, os árbitros arbitrem, não menosprezando vocês, mas que vocês nem apareçam, a galera nem lembre que tinha árbitro. Acho que essa é a intenção de um jogo, né? Esse é o melhor jogo. Esse é o melhor jogo. O jogo acontecer dentro das regras, ninguém lembrar dos árbitros, os atletas fazem o que tem que fazer, né? Os que tem que aparecer, aparecem. A OL, que é um dos setores que mais trabalha, é outra que nem aparece, ninguém lembra do que os OLs fazem no campo, e é um dos setores mais importantes. E é assim que funciona, é assim que o negócio acontece. Viu? O problema daqui que eu sinto é a galera querer muito se equiparar ao que eles veem na TV. Sim. Sabe? E, cara, você precisa ter a noção da onde você está. Da onde você está, o que você está vivendo, e não o que você está vendo lá. O que acontece na NFL, o que acontece nos Estados Unidos, é um processo histórico muito bem construído em volta do esporte, sabe? Sim. Não só de um esporte, do esporte, um todo. Então, cara, não adianta querer comparar. É uma das coisas que são poucas as coisas que eu admiro nos Estados Unidos, mas essa da questão construtiva do esporte na vida do cidadão, da pessoa, ela é muito impressionante. Sim, funciona. Agora aqui não dá, mano. Não tem como eu querer. Não, mas aqui não é a mesma coisa. Não é. Tem que aceitar isso, tem que cair essa ficha. Que aí cair nessa ficha, a gente fala, peraí, então o que eu tenho que fazer? Essa pergunta que tem que ser feita por todos nós, mano. O que eu tenho que fazer para o esporte crescer? O que eu tenho que fazer para ele melhorar? O que eu posso fazer? Né? A gente, como professor, a gente tem a faca e o queijo na mão. Ensinar o que você sabe, buscar saber mais para ensinar outras pessoas é viável. Com certeza. Né? E ajuda. Ensinar o correto, né? Ensinar modalidades Isso. em si, não comportamentos como esses que a gente citou, né, cara? Então vamos encerrando aí. Obrigado, cara, pelo papo. Acho que deu para mostrar bem a situação real, né? A ideia desses vídeos que eu estou gravando é essa: tentar fazer com que pelo menos uma pessoa olhe e fale, caramba, é mesmo, né? Será que eu não devo me informar melhor antes de reclamar? Se uma pessoa fizer isso, no outro vídeo eu consegui mais do que uma. Achei que eu consegui mais algumas também. E assim a gente vai construindo. O triste é saber que às vezes é apenas uma pessoa, né, Jean? Sim. Esse é o triste. Pouco. É duro saber que a maioria que ultimamente a maioria anda vencendo na questão de desinformação, na questão de ignorar caminhos mais trabalhosos, né? E caminhos da ciência e tudo mais. Isso é difícil, isso é ruim. Mas, vendo pelo lado otimista, dentre todas, que pelo menos uma. Sim. Tem que torcer para que uma veja e acorde, e de repente essa uma ter esse mesmo pensamento que a gente passa para uma outra, e assim vai. A gente tem que torcer por isso, porque o trabalho é de formiguinha mesmo. Cara, brigadão aí por separar esse tempo aí para falar. Vamos ver se a gente volta mais vezes para comentar sobre o assunto. Obrigado mesmo. Sim, imagina, Jean, eu que agradeço. Abraço. Falou.